A melhor técnica para você executar quando a pessoa precisa falar com o sócio, com a esposa, com o esposo ou com algum decisor. Então, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você lida com essa situação que é tão comum, como faz para o cliente não te enrolar. Sou Nath Simões, fundador do Vendas Pro. Toda empresa é uma empresa de vendas, então se você quiser aprender a vender, você está no lugar certo. Vamos lá. Você chegou na reunião, você conseguiu fazer todo o processo de qualificação e você chegou na reunião e essa objeção para você falar com o sócio, com a esposa é muito presente. Então a gente precisa lidar ela em diferentes momentos da call, tá? Então deixa eu compartilhar aqui minha tela, que é para ficar de forma bem didática, como que você tem que lidar com isso. Você tem dois momentos de lidar com essa objeção. Você tem dois momentos. Uma que é uma precaução, ou seja, eu vou lidar isso antes dela aparecer, né? Que é na etapa descoberta. Para quem não sabe, eu sou o criador do método DEF, que é muito usado no mercado, né? Descoberta, encantamento e fechamento. Então, essa metodologia minha em 3 fases faz com que você consiga organizar o seu atendimento em etapas, né? Que tem funções diferentes. Então, o DEF é o D, E e o F. Esse é o DEF, ok? Então, a primeira forma que você identifica o decisor é na descoberta. Então, é pergunta de impeditivo. Em que momento eu faço ela, Neto? Vamos lá. A descoberta, ela tem... Vamos destrinchar um pouquinho a descoberta. A descoberta, logo no primeiro minuto, ela é uma parte de conexão, onde você pega os elementos em comum para se conectar com o lead. Então, vou te dar um exemplo, se você estivesse entrando numa call para me vender, tá? Você pode pegar elementos, desde que vocês conversaram já no WhatsApp, numa prévia da cidade onde eu moro, ou alguma informação que você tem, o tamanho da minha empresa, ou você pode pegar elementos na hora que você entra com uma call. Por exemplo, você pode ver aqui que eu sou uma pessoa com filhos, né? Filhos, bastante. Eu tenho 4. Então, é um elemento de conexão. Você pode ver que tem um cinturão aqui. Eu não luto boxe, mas eu gosto da narrativa do boxe. Então, você vê que tem elementos de viagem, livros. Então, todos os elementos visuais que o seu cliente, quando entra na call, tem, podem ser pontos de conexão, placas de faturamento. Tudo isso é ponto de conexão. Você pode ter o DDD da pessoa, a cidade, você pode ter a característica dela, enfim. O primeiro minuto da descoberta é um momento de conexão e quebra do gelo. O segundo minuto, a gente entra aqui no recuo estratégico. E aí você já vai entender como que isso te ajuda a vender para o sócio, né? O recuo estratégico é quando eu chego para a pessoa e alinho expectativas, porque ela tá... É assim, quando você vai para uma call com o vendedor, o seu cliente ele já entra no modo atenção. Putz, esse cara vai me vender, ele vai me persuadir, ele vai me manipular. Então, o recuo estratégico é uma técnica que eu ensino, inclusive tem vídeo aqui no canal, para que a pessoa se acalme. Se acalme, pode ser que você não venda para ela, que você tenha critérios para vender e não faça sentido vender para ela. E maravilha, e aqui eu vou destrinchando a descoberta com várias etapas. Tem um momento que eu entro nas perguntas de impeditivo, que são perguntas um pouco mais invasivas. E aí, essas perguntas eu sempre deixo para o final da descoberta, porque eu ganho tempo para gerar conexão, para conhecer mais essa pessoa, para me conectar com ela, para depois eu fazer perguntas mais invasivas. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar para ela o budget dela, o faturamento dela e etc., eu deixo mais para o final. E uma dessas perguntas é quem decide. Quem decide? É uma pergunta mais invasiva, né? Então, neste momento que você acabou a descoberta, como que você vai fazer com o seu cliente? Tá? Você não vai para o encantamento, ou seja, você não vai começar a apresentar o seu produto sem chegar para ele e falar assim, Neto, me tira uma dúvida. Eu já entendi aqui as informações, obrigado aqui pelas respostas, ficou muito claro o que você busca, mas você comentou, né, sua família aí, etc, você é um cara família, casado há tantos anos, as decisões da empresa, você compartilha com a tua esposa ou com algum sócio ou você toma elas sozinho? Então, este é o momento onde eu faço essa pergunta. Aqui, ao final da descoberta, eu preciso perguntar quem decide. Mesmo que seja um solteiro, tá? Mesmo que seja uma pessoa sem sócio, você pergunta se ele toma as decisões de empresa sozinho. Maravilha? Ele precisa afirmar que ele toma a decisão sozinho. Neto, e quando ele não afirma? Aí vamos lá, a gente já volta aqui pro DEF, tá? Quando ele não afirma, ele chega para você e fala assim, cara, eu não sou decisor único. Decisor único. Quando não é, tá? Quando não é. O que eu faço? Não é. Você, a partir de agora, você tem 3 destinos. Primeiro destino,
Tá? Ah, perfeito, Neto. É muito importante você realmente consultar a sua esposa para algumas decisões, né? E aqui, nesse momento que a gente vai falar desse projeto, ela é bem relevante, certamente. É bem importante ela participar, né? Você consegue chamar ela aí para a gente falar junto? Então, primeiro, sua primeira decisão é envolver o decisor. É propor que envolva o decisor. Perfeito? Qual que é o lance, Neto? Tem gente que vai aceitar, opa, topo sim, ela tá aqui. Ou não. Cara, não, fala comigo aí, depois eu falo com ela. Maravilha. Vamos lá. Qual que é o segundo? Esse aqui é o primeiro. Qual que é o segundo? Segundo é o seguinte, tá? Aqui eu posso optar, Neto, se não tem o decisor, eu posso parar a call? Cara, você pode, mas de repente eu acho que você tem alternativas melhores, então eu não pararia a call, tá? Mas você pode parar a call, provavelmente esse cara não vai querer falar contigo, você vai perder o cliente, que pode ser um potencial cliente. Qual que é o 2? É quando eu envolvo, tento envolver num segundo momento. Qual momento, Neto? Aqui, ó. Aqui. No fechamento. Então eu faço toda a descoberta com ele, eu faço o encantamento, que é onde eu explico, aqui é a apresentação, tá? Onde eu explico a minha solução, onde eu encanto ele, realmente ele compra aqui, ele quer isso daqui, só que nessa transição para o fechamento, o que eu faço? Eu chamo o decisor. Fulano, Neto, era isso que eu tinha para te explicar sobre aqui o Vendas Pro, é assim que a gente estrutura a área comercial. Me fala uma coisa, é isso que você estava pensando? Nossa, Neto, adorei, putz, isso é muito bom, não sei o que, vai me ajudar com certeza, tal, não sei o que. Então, Neto, me tira uma dúvida, o que falta para você se tornar nosso cliente? Aí ele vai falar, pô, eu preciso falar com a minha sócia, ou então eu preciso saber quanto custa. Maravilha. Aí, neste momento do fechamento, eu chego para ele e falo, legal, então, pelo que entendi, você já comprou, você só precisa ver se dá para pagar, certo? Isso mesmo. Maravilha, você concorda comigo que se você já comprou e tem que ver se dá para pagar, é importante realmente a gente ter aí a sua sócia neste momento, porque você está basicamente inclinado a tomar uma decisão, né? Você consegue envolver ela agora? Ou seja, ou não agora? Então vamos fazer o seguinte, fala com ela, vê o horário e a gente retorna da onde a gente parou, então já te explico aqui as condições, e aí é uma segunda call, né? Nessa segunda call, Neto, eu já vou direto para fechamento? Não, porque a sócia não está ancorada, tá? Você vai ter que voltar, fazer um recap rápido, recapitular bem brevemente a descoberta, ir para o encantamento bem brevemente e ir para o fechamento, se você for para uma segunda call. Na segunda call, você não pode ir direto para fechamento, porque ela não está ancorada à sócia, e você não sabe se o primeiro sócio que participou da call contigo soube explicar para ela a solução, ok? Então, essa é a terceira alternativa. A segunda alternativa, envolver ele no fechamento. Beleza? Neto, qual que é a terceira alternativa? A terceira alternativa é você fazer aqui o que eu vou chamar de estratégia de botão eject. Tá? Para ter um nome autoral, pessoal vive me copiando no mercado, então eu vou fazer mais um nome autoral aqui. O que é o botão eject? A oferta de botão eject, ela combina com a sua oferta de call. Eu gosto muito de oferta de call, ou seja, quando o cliente tiver a primeira call contigo, ele tem a melhor condição para comprar de ti. O botão eject, qual que é o botão eject? O botão eject é onde eu tiro a responsabilidade do lead dele, se o sócio não apoiar ele, dele criar ruído e dar um mal-estar e etc. Então vamos lá, vamos recapitular. Eu fiz toda a apresentação. Aí eu mostrei a condição para a pessoa falou, nossa, adorei, tal, acho que é isso que a gente precisa, só que eu preciso falar com o meu sócio. Maravilha, tá? O que eu preciso agora? Se eu só programar um follow-up, ou seja, fala lá com ele, depois a gente volta a se falar, ou mandar um PDF por WhatsApp, nessa relação, eu tenho que ficar correndo atrás do cliente. Por mais que eu programe um follow-up, vamos falar na segunda, às 10 horas, eu tenho que ir ativamente atrás do cliente. Tá? Eu quero inverter este gasto de energia, eu quero inverter esse tipo de relação, eu quero que o cliente venha atrás de mim. Então, o que a gente faz? Fulano, essa oferta que eu fiz aqui para você, ela é de call, e eu entendo que você quer falar com o teu sócio, mas vamos lá. Vou dar só um exemplo, tá? Oferta de call não necessariamente é um desconto, mas desconto funciona bem em call, tá? Mas pode ser outras coisas, pode ser mais tempo de acesso, pode ser um upgrade, tem que ser uma oferta boa na call, tá?
Quando você chegar para ele e falar o seguinte, ó, como eu te falei, é válido para call, se a gente desligar aqui, você vai para a oferta padrão. Então, eu vou dar um exemplo aqui clássico, tá? Vou dar um exemplo para você entender. Vamos supor que você tem um produto que ele você tem aqui a opção dele a opção dele B e a opção dele C. Então você tem 3 produtos aí, tá? Que você ofertou para a pessoa. Aqui, esse daqui custa R$ 1.500, esse daqui custa R$ 2.500, e esse aqui custa R$ 5.000. Ok? Só que na call, sempre que você faz, aí é um tema para outra aula, mas sempre que você faz 3 ofertas, o seu foco é a vender a do meio, tá? Isso aqui é para ser descartado, isso aqui é para ficar num valor acima do que a pessoa esperava, então os 2,5 surge como uma boa ideia. E aí você pode ter uma oferta de call que quem fecha na call, você faz o valor da opção B, só que ele leva o plano C, que tem mais vários elementos aqui, mais completo. Isso é basicamente ancoragem e, na verdade, para mim é negócio, um ticket médio de 2,5 entregar tudo. Isso é só estratégia de criação de oferta, que não é o foco aqui hoje, tá? Mas vamos supor que a minha oferta de call seja isso. Quem fechar na call, eu faço esse upgrade gratuito. A pessoa realmente leva o plano mais completo. É só um exemplo de oferta de call. Aí eu chego para a pessoa, né? Mesmo que ela não esteja com sócio, eu falo, cara, essa é a minha oferta de call. O que vai acontecer, fulano? Você vai lá conversar com a Maria, né? Vou lá conversar com a Maria, minha sócia e tal. Tá. Quando você for falar com ela, Neto, o que é melhor? Você falar, Maria, eu consegui o plano mais completo por 2,5, ou você chegar para ela e falar, ó, Maria, se a gente quiser o plano mais completo, vai custar 5. Pô, é óbvio que ele vai falar, cara, é muito melhor eu chegar falando que eu consegui o plano mais completo por 2,5. É óbvio, né? Você está levando mais completo de forma mais barata, certo? Maravilha. Então, para essa oferta de call, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fechar este plano. Você fecha aqui comigo agora o plano, tá? Só que você tem 7 dias para acionar o seu botão de eject. O que é o botão de eject? Neto, falei com a Maria e ela não topou. Ela quer cancelar o negócio. Acho que não é o momento disso. E aí uma sugestão que eu dou para você é que você não peça autorização para Maria. Você peça apoio para ela. Você peça para ela se aprofundar nisso. Você fez um bom negócio, você levou o melhor negócio para a empresa. Então esse botão eject é sem burocracia, você tem 7 dias para você chegar para mim e falar, Neto, vou apertar o botão eject, e aí o que você pagou, esses 2,5 que você pagou primeiro aqui, a primeira parcela, eu te devolvo integralmente, tá? Por que isso é uma boa estratégia? Porque você faz um compromisso com a pessoa, mas um compromisso que não tem o peso de ser definitivo e ela causar o risco de ter ruído na sociedade dela porque tomou uma decisão sem consultar o sócio. Você consegue trazer uma narrativa onde foi melhor tomar a decisão na call, porque foi mais negócio, foi melhor para o negócio. Então, o sócio que tomou a decisão é uma decisão que não é definitiva, temporária na call, fez o melhor para a empresa e ele vai discutir o destino com a empresa dele. Mas o melhor de tudo isso é que você tira aquele lance de eu correr atrás da pessoa para a pessoa vir atrás de mim e falar, cara, quero acionar o botão eject. Aí você tem uma chance até de contornar essa objeção, de repente a Maria não entendeu muito bem, etc. Tá? Então isso daqui é um dos principais elementos. Nossa, né, dá para fazer de outra forma? É a mesma estratégia quando você vende infoproduto, tá? O que muda? O seu argumento. Então vamos supor que você vende um infoproduto, um produto de educação e etc. Aí você tem lá, o infoproduto custa R$3.000, para aquela oferta ali você fez por 2.000. Ou, novamente, oferta de call nem sempre é desconto. Ou o infoproduto você vendia com acesso por 6 meses, mas quem compra na call leva acesso por 12 meses, ou seja, tem mais 6 meses de acesso. Ou algum bônus específico, uma massa, não importa, tá? Você trouxe alguma vantagem na oferta de call. Aí a pessoa fala, pô, Neto, mas eu preciso falar com meu marido, consultar ele, etc. Aí você chega e fala a mesma coisa. Fulano, vamos supor que eu estivesse vendendo aqui a formação Closer Pro para você. Maria,
Vamos lá. É importante você consultar o João e longe de mim falar que isso não é importante. Ele é teu parceiro de vida e eu tenho certeza que a opinião dele é muito relevante. Inclusive, para você estar envolvendo ele nessa decisão, é porque a opinião dele é muito importante. Concorda comigo? Concordo, né? Tem isso mesmo, ele é meu esposo e tal. Vamos lá, Maria, eu vou te dar 2 cenários e você vai me falar qual cenário o João vai ter as melhores condições para te ajudar, ok? Vamos lá. O primeiro cenário é você sair aqui dessa call, perder essa condição que eu te fiz e chegar para o João e explicar aquilo que você lembra que eu te expliquei. Então, até por capacidade do cérebro humano, você vai lembrar 20%. Então, quando você pedir a ajuda do João, o apoio dele, ele vai ter 20% das informações que a gente conversou, certo? Esse é o primeiro cenário, beleza? Você vai ter a desvantagem de ter perdido a condição, mas vai levar menos insumos para o João analisar, ok? Ok, entendi. Qual que é o outro cenário? O outro cenário é você chegar, João, eu consegui a melhor condição e eu já estou com acesso completo à formação Closer Pro. Você quer assistir comigo os primeiros módulos e a gente vê junto se isso é o que a gente quer para a nossa vida ou não? Desses 2 cenários, Maria, qual que o João tem mais condições de te apoiar e te ajudar? Cara, com certeza tendo acesso à formação. Então é o seguinte, qual que é a minha recomendação? Que você tome uma decisão agora de pegar a melhor condição e ter acesso já imediato aos conteúdos, e você tem 7 dias para apertar o botão eject ou o cancelamento, sem burocracia nenhuma, você nem precisa falar com o meu time. Você pode cancelar em 7 dias. 7 dias é tempo suficiente para você sentar com o João, maratonar 3, 4, 5 aulas, entender se o método que a gente ensina, se a filosofia de vendas que a gente ensina é o melhor caminho para você, se é congruente com os valores que vocês têm pessoais. E aí vocês tomam uma decisão com muito mais embasamento do que pautado na nossa reunião. O que você acha? Então, esse é o tipo de argumento que você tira o peso da pessoa da decisão definitiva, que pode criar ruído com o sócio, com o esposo, uma decisão parcial que é congruente, é uma questão de compromisso e congruência que quem for te ajudar nessa decisão vai ter mais insumos e mais vantagens para que aquela decisão seja concretizada ou não. Nossa, Neto, mas isso pode aumentar muito a minha taxa de cancelamento? Se o seu comercial usar sem critério, pode. Se ele usar isso para todos os casos, pode. Mas se ele usa para esses casos específicos que adiariam por conta de sócio, a gente sabe que depois que a pessoa sai da call, a gente reduz mais de 90% a chance de venda, não vai aumentar tanto assim, porque era um lead que já não fecharia, ok? Então, essa aqui é a forma que eu acredito melhor, forma de transformar essa objeção, né, numa venda. E aí eu vou te dar 2 convites. Primeiro é você conhecer a nossa formação Closer Pro, que isso é uma só das técnicas que a gente ensina lá dentro. E o segundo é também você se cadastrar gratuitamente para a nossa newsletter. Toda semana eu mando lá alguns insights sobre vendas para você. É gratuito. O link está aqui na descrição também. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.